Testosterona e hematócrito é uma das dúvidas mais comuns e muitas pessoas e muitos médicos não sabem o que fazer, o que é verdade, o que é mentira e como proceder nesses casos de um dos efeitos adversos que pode acontecer desde a terapia de reposição de testosterona até o abuso. Então vem comigo aqui que a gente vai aprender tudo sobre esse tema hoje. Dr. André Resulti aqui, eu vou explicar para vocês tudo sobre hematócrito, que na verdade nós temos que chamar dos nomes técnicos, que seria a eritrocitose, de eritrócitos, que são células da linhagem vermelha, citose de excesso ou poliglobulia ou policitemia, que é o excesso de células, que é o oposto da anemia. Então o próprio nome já diz um pouco sobre o que é esse quadro. Mas de fato, vamos entender como a testosterona tem relação com o aumento do hematócrito. Eu trouxe para vocês aqui uma breve imagem dos meus livros que falam tudo sobre os efeitos adversos, tanto da reposição quanto do abuso, sempre muito ponderados, são um dos livros mais vendidos hoje no país sobre o tema, muito bem embasado em evidências. E quando a gente entende que a testosterona é um tipo de hormônio que não atua só nos músculos, obviamente isso é uma grande falta de conhecimento, a gente tem que entender que a testosterona atua em todos os tecidos do corpo. Então ela atua, por exemplo, na pele e nos sebócitos, é por isso que ela causa a diferenciação dos homens e das mulheres durante a puberdade, fazendo com que nós tenhamos ali uma textura de pele diferente, o aumento do crescimento de pelos em determinadas regiões, o espessamento da voz por mudança nas cordas vocais e na musculatura acessória. A testosterona participa da maturação e diferenciação do nosso sistema nervoso central, sim, muitas coisas ligadas ao comportamento e também às questões de capacidades motoras e espaciais estão ligadas às concentrações de testosterona e diferenças com estrogênio. E a gente não pode deixar de entender que a testosterona atua em outros dois locais, que são os rins e a medula. E é aí que entra essa história de eritrocitose, de hematócrito alto e o porquê. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Bom, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, a testosterona, ela atua nos nossos rins, eu até tirei uma outra imagem dos meus livros que explica bem isso para vocês entenderem, e lá nos rins a gente tem a produção de um hormônio chamado eritropoetina. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse hormônio como EPO, que é a sigla que muitas vezes o classifica de forma resumida, e esse hormônio ele já até foi muito utilizado e ainda até é como um dos hormônios testados no doping para aumento da endurance. Por exemplo, a Agência Mundial Antidoping, criada ali no final dos anos 90, testava muitos dos atletas de ciclismo com eritropoetina e testosterona, porque é um hormônio conhecido por aumentar a produção de células vermelhas. E qual é a intenção das células vermelhas? Qual é a função delas no organismo? É transportar oxigênio. Se eu tenho mais oxigênio sendo transportado para os tecidos, no caso performático, eu tenho um pouco mais de endurance. No caso de pacientes com anemia ou quadros ali mais debilitados, eu vou conseguir tentar sair um pouco desse quadro de anemia. Claramente a testosterona não é um tratamento para anemia de forma oficial, por mais que já tenha sido utilizada para alguns tipos de anemia no passado, mas dentro do nosso cenário, aqui eu faço um paralelo entre a reposição, que é uma coisa, e o abuso, que é outra, mas que compartilham um efeito fisiopatológico, um mecanismo fisiológico em comum. Então, quando essa testosterona se liga nos rins, eu aumento a produção de eritropoetina, que é um hormônio que vai lá na nossa medula e estimula mais ainda a produção dessas células vermelhas. Tá? Ao mesmo tempo, eu também tenho influência da testosterona na captação e incorporação de ferro. O ferro que a gente adquire na dieta, ele precisa passar por um tipo de transporte do nosso intestino para ser absorvido para a corrente sanguínea. Esse tipo de mecanismo é feito por algumas proteínas e alguns transportadores, como a epsidina, a ferroportina, entre outros, e a testosterona consegue atuar aumentando o turnover do ferro, ou seja, a captação e incorporação desse ferro para o sangue. Isso é muito importante também. Então, muitas vezes, quando eu tenho o aumento do hematócrito, isso pode acontecer com uma forma esperada de uma reposição ou mais ainda de quem usa com outros intuitos. E aí, a pergunta que vem, qual número que é o número que a gente usa como um valor de corte? Bom, o valor de corte, na realidade, ele é tirado de uma média de alguns trabalhos científicos, onde a gente visualiza que começa a ocorrer um aumento da incidência de eventos tromboembólicos e um aumento da viscosidade relativa do sangue à água. Por quê? O sangue, ele é uma mistura, ele não é uma mistura única, ele é uma mistura que tem ali as proteínas do plasma, tem a hemoglobina, que são as células vermelhas e tudo mais,
as plaquetas, os leucócitos, que são as células imunes, e a parte do plasma, que é a parte mais líquida, tudo isso misturado. Quando eu pego e faço um processo de centrifugação, eu acabo dividindo esse sangue. Por exemplo, pessoal, nessa imagem, o que a gente consegue ver? Um sangue com maior concentrado de células vermelhas, como aqui na direita, a gente vê que ele tem mais partículas, aspas, mais coisas sólidas do que coisas líquidas. Então é uma mistura que quando eu centrifugo, eu vejo que a proporção que eu tenho de células é muito maior. Então, por exemplo, em uma amostra de 100 ml de sangue, 58% vai ser correspondente ali às células que nós estamos aqui falando em questão. Por outro lado, na anemia, que é o oposto do aumento do hematócrito, seria a redução do hematócrito, eu tenho uma redução da quantidade de células vermelhas, então proporcional em 100 ml de sangue, eu não tenho que 58% equivale àquelas células, mas sim, por exemplo, a 30%, muito menos. Então, é uma mistura mais líquida, mais aquosa e não mais viscosa. Isso é o que a gente explica do termo popular que as pessoas usam em chamar de sangue grosso, tá? Tem muitos mitos, por exemplo, a aspirina é útil para isso, não é? A aspirina não reduz o hematócrito, tá? Ela só reduz a agregação ali entre células e plaquetas, mas não é o caso aqui no quesito da testosterona. O que nós temos que entender é o seguinte, o valor de 54%, ele é usado como um marco médio, só que quando a gente avalia risco cardiovascular, não é só olhar um valor no exame, tá? Porque se eu estou falando de uma artéria ou uma veia, onde eu tenho ali aquele sangue circulando, eu tenho outros fatores de risco além da própria viscosidade sanguínea. Eu tenho lesões desse endotélio, eu tenho a presença de uma hipertensão arterial, eu tenho a presença de outros fatores de doença ou do uso de outros medicamentos que aumentem a coagulabilidade, a capacidade desse sangue coagular, formar um coágulo e bloquear a passagem sanguínea. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, não é simplesmente fazer uma sangria ou não. Isso é uma conduta que, por mais que a gente até leia nos trabalhos, é uma conduta ainda um pouco simples demais para o profissional que entende um pouco além ali das questões. Então, primeiro, fazer uma sangria resolve o quadro de eritrocitose, de hematócrito alto? Ele resolve temporariamente. Por quê? Se eu tenho ali o hematócrito alto e eu faço uma sangria, uma flebotomia, eu estou tirando o volume desse sangue e jogando fora. Só que se o agente que faz o estímulo para produzir célula vermelha continua ali presente, esse hematócrito ele vai voltar a subir. Então ele estava a 58, ele cai para 53, 52, mas se passa ali 1, 2 meses e aquele agente ainda está lá, a probabilidade daquilo retornar para o patamar que estava é grande. E aí entra a questão da individualidade. Tem muitos homens que têm algumas mutações, tá, no receptor androgênico dos rins e mesmo com doses de TRT, fazendo reposição bem indicada, com indicação médica, eles fazem aumentos muito relevantes no hematócrito também. E aí fica a caráter do médico entender quando vai fazer a sangria, programar o intervalo das sangrias, se ele de fato vai aceitar aquele limite por ele não ter outros fatores de risco, ou se aquilo ali não vai ser algo adequado para ele, ele não vai ter mais benefícios do que malefícios por uma questão muito individual. No caso, por exemplo, de atender pacientes que vêm do abuso de quantidades altas de hormônios, a sangria ela ainda demanda um cuidado muito extra, porque, como eu falei, ela não é resolutiva. Ela vai tapar um buraco que possivelmente vai voltar se aquele abuso continuar. E aí ainda tem um outro problema. Falei para vocês que as células vermelhas elas dependem de alguns componentes, certo? Quais são esses componentes? Bom, as células vermelhas dependem de ferro, B12, ácido fólico e alguns outros componentes para serem bem sintetizadas. Claro que os mais comuns que nós conhecemos, o principal deles é o ferro, que eu já falei. Então, quando eu dou o sangue e faço uma sangria, eu estou perdendo ali uma quantidade de células vermelhas. Se aquele agente, a testosterona, está ali como reposição ou como abuso, estimulando a produção, eu vou tirar ferro de algum lugar para sintetizar de volta essas células. Então, o que acontece? O estoque de ferro vai caindo. Pode ocorrer uma ferropenia secundária. E o que seria isso? A ferritina é um exame onde a gente visualiza o estoque de ferro. E se eu faço muitas sangrias, a ferritina começa a cair. Chega um momento que ela começa a ser reutilizada, o hematócrito cai, volta, a ferritina fica lá embaixo e eu começo a ter prejuízo nessa ressíntese das células, causando, por exemplo, o aumento do RDW, uma anisocitose, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que ser muito mais inteligente do que simplesmente tratar um valor no exame. Se eu estou pensando ali em um paciente com TRT ou admitindo alguém sob abuso, sob maior risco, eu tenho que ter a estratégia mais adequada. No caso é o quê? Se é uma reposição, existem vias que causam menos
eritrocitose. O creme de testosterona, ele influencia menos no hematócrito do que a injeção. Só que não só a via, a dose também. Então o médico ele tem que saber ir reajustando isso. Se é no caso de um paciente sob abuso, ele não vai parar de usar as sangrias, tem que tomar cuidado com essa ferritina e ele tem que entender que ele está comprando o risco ali. Você está ali para ajudar a orientar o que pode acontecer, mas também vai depender dele querer ser ajudado ou não, tá? E aqui o intuito do nosso vídeo não é julgar, é só trazer informações médicas e muito além do que a gente ouve do beabá sobre testosterona aqui, tá bom? Agora, para a gente finalizar, pessoal, não existe medicamento que reduza o hematócrito de forma saudável. Eu estou falando em inibir a produção medular ou alguma outra coisa do tipo. Ninguém vai usar um quimioterápico para fazer o hematócrito parar de subir. Então, a aspirina, por exemplo, ela inibe, como eu falei para vocês, a agregação plaquetária. A natoquinase, que é um fitoterápico que tem sido muito utilizado hoje em dia, é um suplemento que também atua na coagulação e não na redução do hematócrito em si. Muitas vezes o que as pessoas visualizam de um exame e outro é porque existe uma variação no hematócrito pelo método do qual ele é aferido. Então, o mais importante é avaliar não só o hematócrito, mas o valor de hemoglobina também. Tá? Geralmente, se você multiplica o valor da hemoglobina por 3, você chega no valor mais real do hematócrito, que também varia com o status de hidratação do indivíduo. Tá? Então, dada todas essas informações, eu sei que muitas dúvidas talvez ainda permaneçam aqui no ar. Se vocês quiserem aprender mais nos meus livros, vocês vão encontrar um capítulo inteiro sobre isso. Tem muitas coisas que podem fazer com que o paciente ou, enfim, o usuário tenha um risco maior. A apneia do sono, por exemplo, quando ele dorme, passa por períodos que ele fica sem respirar, que é o que caracteriza a apneia, faz uma compensação e um estímulo extra, são pacientes que geralmente fazem mais eritrocitose, então a gente tem que ter essa visão muito além de fazer sangria e ser uma coisa tão simples assim, porque não é. É uma arte, é uma ciência, é uma sub-área muito específica, muito profunda, mas que quem quiser aprender mais, como eu sempre falo aqui no lema do canal, vamos fazer do conhecimento nosso entretenimento. Se você tiver gostado do vídeo, deixe o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida aqui embaixo, que nós vamos interagir entre nós. Até o próximo vídeo.